Se tem uma coisa que eu gosto de fazer, é jogar jogo indie desconhecido. Normalmente, quanto mais estranho ou inusitado for o jogo, melhor pra mim. Tanto que um dos vídeos mais recentes aqui do canal foi justamente falando de um jogo chamado Night of Consumers, que pra quem não viu, era um surto em formato de simulador de supermercado. Bem, se você não viu, tá aí uma recomendação. Enfim, andando novamente pelo itch.io, que é o site que eu costumo procurar os meus jogos, eu achei esse aqui, Interview with the Whisperer, que traduzido seria algo como entrevista com o sussurrador. Pô, joguinho de diálogo, gráficozinho bonito. Cara, eu não pensei nem duas vezes e instalei. Não custava nada mesmo? Que mal poderia dar? O que você perguntaria a Deus se tivesse a chance de falar com ele? Deus costumava se comunicar com a gente, queimando arbustos ou dando visões nebulosas. Mas isso não acontece mais. Ele evoluiu seu equipamento e agora faz contato através de ondas de rádio. Pode ser divertido, mas eu não sei. A história de Interview with the Whisperer é que nós somos um jornalista chamado Robin e fomos convocados para ir até a casa de um velho homem que supostamente conseguiu construir uma máquina que conseguia se comunicar com Deus. Então, o nosso trabalho é entrevistá-lo e tentar tirar algumas informações para o nosso artigo de jornal. Aqui tem o nosso celular, que mostra mais ou menos um guia do que a gente deveria perguntar. Pergunta sobre a máquina, como ela foi feita e como ela funciona para falar com Deus. Perguntas sobre a entidade que se comunica com aquele velho. Perguntas da vida pessoal do próprio senhor e o que ele fez para chegar até aqui. E o objetivo final, que é tentar conseguir acesso à máquina. Nesse momento eu fiquei um pouco confuso porque, num jogo desses, as perguntas elas podem ser escolhidas dentro de um grupo já estabelecido. Então, por que raios eles estavam me dando dicas como se eu tivesse que perguntar? Bem, foi aí que eu descobri. Interview with the Whisperer é uma aventura com diálogos experimental que faz uso da tecnologia chatbot para converter qualquer coisa que você escreva na caixa de texto para algo que o personagem do jogo possa ou não possa entender. Faz uso da tecnologia chatbot. Pausa pro dicionário rápido. O que é chatbot? Chatbot, ou Chatterbot, é um programa de computador que tenta simular um ser humano na conversação com as pessoas. O objetivo é responder as perguntas de tal forma que as pessoas tenham uma ligeira impressão de estar conversando com outra pessoa, e não com um programa de computador. Resumindo, esse jogo não é simplesmente uma aventura com diálogos, e sim literalmente uma entrevista com um robô, ou com uma inteligência artificial se você preferir. Caramba, mano, que coisa doida, sério. Ok, agora que a gente sabe como funciona esse jogo, vamos tentar recolher o máximo de informações desse velho robô. Quer dizer, desse velho senhor. A primeira coisa que eu perguntei durante a entrevista foi por que ele decidiu criar uma máquina para conversar com Deus. Ele respondeu que encontrou Deus nas ondas de rádio acidentalmente, enquanto tentava criar o design de um método de encriptação para escapar do governo. Por algum motivo, ele não queria ser rastreado. Depois, eu perguntei de onde veio a fixação dele por rádios no geral, já que uma das notas recomendava tocar na parte da carreira dele. Ele respondeu que já tinha interesse em aparatos tecnológicos desde que a popularidade dele tinha aumentado, mas que uma mulher em específica chamada Dolores visitou ele há muito tempo atrás e fez um grande impacto na vida dele, provavelmente levando ele para esse caminho. Mas quem é exatamente Dolores? Vamos saber agora um pouco mais da máquina que ele conseguiu usar para falar com Deus. Pelas palavras dele, a máquina é um sistema de multirrádio que emite e recebe mais de 300 tipos de frequência diferentes que constantemente mudam. Enfim, eu acho que já deu pra ter uma noção. Eu não preciso ficar lendo todas as especificações técnicas da máquina. Depois de um tempo, o senhor fala que Deus não é exatamente o criador de tudo, mas sim da Terra. Na verdade, Deus apenas terraformou a Terra e nada mais. Além dele ter proibido a gente de falar o nome do supercontinente que originou tudo na frente da máquina do cara. Mas tu sabe que eu não ia ligar pra isso. Assim que a gente escreve Pangeia, que é o nome do supercontinente pra quem não sabe, o velho entra no modo de Android e começa a reparar alguns dados que estavam corrompidos. Para que a gente consiga acesso à máquina, precisamos chegar a 100% de confiança, e a gente apenas tem 32%. Mas tudo bem, é só a gente perguntar um pouco da vida pessoal dele que esse número melhora. Primeiro eu pergunto um pouco sobre a carreira dele. Depois, eu pergunto sobre as pessoas que ele ama. Perfeito. Agora já deve ser o suficiente. Depois disso eu perguntei se eu podia falar no microfone com Deus, e como nessa altura do campeonato ele já confiava em mim, ele deixou sem problemas. Finalmente. Deus, ou seja lá o que isso seja, começa a nos questionar sobre como a gente imagina ele. Começa a falar umas coisas sobre a humanidade e termina o seu diálogo pedindo que a gente escolha algo para ser excluído da humanidade para sempre. Como eu queria brincar um pouco, eu escolhi eu mesmo.
Mas, como eu acho que esse jogo não tem muitas consequências, eu acho que isso não importa tanto assim. Eu acho que só o fato de nós também sermos meio androides e provavelmente todos os seres humanos também serem, já é um pouquinho mais interessante do que eu ia escolher. Enfim, depois disso, a nossa entrevista acaba e Deus faz questão de mudar nossa memória sobre tudo o que aconteceu ali. Dá pra ver pelas notas no celular que diz que a máquina do velho fazia na verdade árvores de Natal elaboradas e criativas e que era pra gente esquecer sobre essa história pra não trazer uma atenção desconfortável para um homem velho. E que era pra gente comprar pimentas antes de voltar pra casa. E aqui acaba a nossa entrevista com um chatbot. Um jogo curto, mas muito bom também. Se não fosse por um único problema. O chatbot desse jogo é simplesmente horrível. O que eu mostrei pra vocês, nesse vídeo até agora, foi literalmente uns 3 minutos de gravação que me custou mais de 1 hora e 20 minutos. Eu perguntei muitas coisas, das formas mais variadas possíveis, mas quase todas as respostas que eu recebia ou era dizendo que não entendeu o que eu falei, ou era desviando a pauta da conversa completamente. Eu não entendi o que você falou. Pode repetir, por favor? E mais tarde, depois de ficar um pouco encucado porque isso estava acontecendo, eu descobri qual era o problema. Na mesma wiki que eu tinha pego o significado de chatbot, um pouco mais embaixo tinha uma seção chamada Como Funcionam Chatbots, que meio que dividem esse método em dois: o chatbot com inteligência artificial e o chatbot sem inteligência artificial. O com inteligência utiliza um processo chamado de Deep Learning, que vai aprendendo cada vez mais como se parecer com o humano a cada vez que você e qualquer outro player do mundo joga. Eu não sei se vocês estão lembrados, mas um tempo atrás eu fiz um vídeo chamado A História do RPG Infinito, em que eu mostrava um RPG que utilizava esse método de Deep Learning e falava que cada vez mais que os players fossem jogando e tentando ensinar a máquina como agir, mais e mais preparadas as AIs iriam ficar. Porém, tem um chatbot sem inteligência artificial, que se baseia em palavras-chave que ativam as frases nos códigos. Ou seja, se eu quero pedir pra falar com Deus, mesmo se eu falar, eu poderia tentar falar com Deus, eu acho que você já confia em mim. Ou se eu falar, Deus, confiar. Não importa, o resultado vai ser o mesmo. E é até melhor que você diga que nem uma criança, porque a máquina provavelmente vai entender melhor. Entrando na pasta do jogo, dá pra ver bem cada resposta e como cada uma delas é ativada. Se eu quero saber da Dolores, que é a mulher importante do Senhor, é só eu ficar repetindo a palavra Dolores várias vezes. Se eu quero saber como Deus se parece, é só a frase ter as palavras God e like também. Enfim, eu fui testar pra ver se fazia sentido isso que eu tava vendo, e sim. Eu fui aos poucos colocando cada palavra-chave e era exatamente isso que me fazia avançar no jogo. A ideia do jogo é incrivelmente boa, só que também parece limitada. Eu adorei o fato de poder existir um jogo em que nós guiamos o rumo da história de forma totalmente livre. Mas provavelmente o melhor caminho seria usando um chatbot com inteligência artificial, para ir melhorando mais e mais, já que o próprio jogo utiliza um serviço de servidores online para poder buscar as respostas entre os bancos de dados. Enfim, quem sabe se isso não muda no futuro, né? Tipo, o jogo tá bem no início e... Bem, eu ainda assim acho que o jogo vale bastante a pena. Manuel descreveu o diabo como uma entidade destrutiva que tem o propósito de desfazer o trabalho de Deus. Contatar o diabo. Para destruir a entidade de Deus, fale o código seguinte pelo microfone: editadmin.bat. Eu posso falar? Tá, agora é só falar o código e em teoria a gente destrói Deus. editadmin.bat.